E nós vamos falar de ciência e vamos falar de religião. E nós trazemos, né, um excessivo exclusivismo de ambas as partes. Então, esse convite de Evandro tem muito a ver com o nosso estudo desta noite, de fala de conciliação, fala de entendimento. Porque nós vamos falar de lei, da lei natural, que é a lei de Deus. E para falar sobre isso, eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho e logo vou saltar para o Livro dos Espíritos, porque nós vamos encontrar lá, né, na lei do progresso, alguma coisa que pode nos facilitar o nosso entendimento. No Evangelho, os amigos espirituais começam assim, ó: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material e a outra revela o mundo moral. Isso, inicialmente, a gente pensa que são duas leis, né? Uma lei que rege a inteligência, uma que rege a questão moral. Mas agora, vamos aqui no Livro dos Espíritos para ver como Kardec colocou isso frente aos Espíritos. Da lei divina ou natural, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Caracteres da lei natural. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então existe um código que está gravado em nossa consciência. Essa lei ninguém precisa ser letrado, estudioso, para sentir e vivenciar a lei de Deus. E que os Espíritos dizem o seguinte: quando nós afastamos, né, desse código de convivência humana, espiritual, moral e até da inteligência, porque nós não estamos falando de duas leis, nós estamos falando de uma única lei, que é a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Essa lei, ela rege o universo. É a mesma lei para o universo. É uma lei única, imutável. As nossas leis são as leis imperecíveis, as leis que nós mudamos com o tempo. Com o desenvolvimento da sociedade, as nossas leis sofrem mudanças, alterações. Nós reformamos, revogamos leis e criamos novas leis. Mas essa lei universal, que é a lei natural, ela é a lei que não tem uma data de vencimento. Ela, em qualquer estágio dos grupos sociais, sejam de espíritos vivendo na Terra ou em outros planetas, é a mesma lei. Vamos retornar para o Evangelho. E aí, Kardec continua. Tendo, no entanto, são duas leis que nós falamos, né? Essa é uma lei só que alavanca a inteligência humana e a moral, mas é uma única lei. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podendo contradizer-se. Se fosse uma que se contradizesse, não era lei, não era lei de Deus, porque uma estaria certa e a outra estaria errada. Então é uma lei só, aonde existe todo um procedimento, uma verdade em cima dessas duas leis, aquela que promove a inteligência e a sabedoria, e aquela que promove a moralidade. Nós ouvimos falar em muitas circunstâncias que nós temos duas asas. Nós temos duas asas. A asa do amor e a asa da sabedoria. Olha que interessante que nós podemos fazer uma analogia. A lei natural, ela exatamente age
para o desenvolvimento dessas duas asas. A asa da sabedoria, aonde nós vamos trabalhar, descobrir as leis, entender essas leis, o que ocorre, e a asa do amor, aquela que nós vamos desenvolver a nossa fraternidade, amemos uns aos outros, a nossa moralidade. E coisa interessante é que, quando nós recordamos os três grandes momentos da espiritualidade no nosso planeta, nós voltamos lá em Moisés, né? Moisés recebeu uma missão, e olha que Moisés passou por um processo de amadurecimento para dar início à sua missão, que era conduzir o povo hebreu para fora do Egito, ou seja, levando o povo hebreu para de retorno à sua terra, depois de muitos anos de escravidão no Egito. Agora, nesse percurso que Moisés, por 40 anos, conduziu o povo hebreu pelo deserto, 40 anos, Moisés foi instrumento de ciência e de moralidade. Lembrando que, naquele instante, o povo era que quase semi-selvagem. Era um povo difícil, de uma inteligência pouco desenvolvida. Mas Moisés precisou enfrentar essa situação. Então, Moisés, do lado moral, mostrou inicialmente um Deus muito mais severo, um Deus capaz de punir aqueles que não seguissem as suas leis, ou a sua lei natural. Então, isso era devido ao povo, a pouca inteligência desenvolvida e a situação de selvageria daquele povo. Então, várias manifestações ocorreram durante esses 40 anos, nesse trajeto do Egito até a Terra Prometida. E essas manifestações materiais eram necessárias para mostrar o poder de Deus. Então nós acompanhamos a sarça pegando fogo, nós acompanhamos a terra tremer, Moisés sobe ao monte, recebe os 10 mandamentos. Moisés então recebe o primeiro contato da lei de Deus. Os 10 mandamentos foram para o povo daquele momento, daquela forma. Mas tinha ciência envolvida em todo esse processo. Moisés utilizou-se desse conhecimento, dessas revelações, para desenvolver o sentimento moral do povo. E precisava mostrar como as coisas aconteciam. Claro que Moisés não tinha condições de detalhar, de explicar, mas ali foram os primeiros sinais, né, do contato de religião e ciência. Logo depois, recebemos Jesus. Jesus veio mostrar um Deus amoroso, mas Moisés preparou um campo. Moisés trouxe o Deus único, trouxe o monoteísmo, a ideia de um Deus único, e aí trouxe o Deus amoroso. E continuemos aqui um pouquinho no nosso Evangelho.
Por que há incompatibilidade em ciência e religião? Até o século XVIII, a espiritualidade veio trabalhando para trazer e revelar, tirar o véu dos acontecimentos que a religião não sabia explicar. Os ditos milagres, quando Jesus curou tantos outros, era cego, era leprosos, coxos. Como é que Jesus fazia aquilo? E Jesus afirmou que nós poderíamos fazer a mesma coisa. Se nós poderíamos fazer a mesma coisa, deveria ter uma explicação. Os espíritos trabalharam durante 18 séculos, até o advento do Espiritismo, que veio descortinar essa relação do mundo corpóreo com o mundo físico. E trouxe junto a ciência. E a ciência haverá de provar tudo isso que nós sabemos pela revelação dos Espíritos. E como começou isso? Começou a pipocar em vários momentos do mundo, em várias localidades, as manifestações de um mundo invisível. Porque até então nós estávamos no período do iluminismo, onde havia um pouco soberba. Eu sei isso, eu penso isso, essa é a verdade. E o Espiritismo veio provocar isso. Como isso acontece? Então surgiram grandes nomes que foram estudar cientificamente estes fatos, essas ocorrências. Allan Kardec foi um cientista. Ele usou-se de métodos para observar, para comparar. Né? Depois veio tanto outros. Delany, Flammarion, foram cientistas que foram buscar, foram pensar, observar, testar. E aí começou uma série de revelações através da ciência. Então isso mostra que o que há de incompatibilidade é a ocorrência do egoísmo. A ciência é feita por homens, a religião, homens. Nós trabalhamos na religião, nós observamos, nós queremos que a nossa religião seja aquela que nos aponte um caminho. A melhor religião é aquela que te faz bem, mas nem sempre foi com esse pensamento. Nós temos religiões até um pouco que dizia que era a dona da verdade. Não, a religião com seus dogmas não aceitava que a ciência viesse a contradizê-la. E por outro lado, a ciência também não aceitava que a religião viesse desacreditar as descobertas. Então, nesse sentido, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias, ciência e religião, provém apenas de uma observação defeituosa de excesso de exclusivismo de ambas as partes. Religião, eu estou com a verdade. Ciência, a verdade está comigo. Então, à medida que o Espiritismo se diz composto de religião, filosofia e ciência, a religião entende e aceita que a ciência será uma parceira das revelações. Ela vai esclarecer o que de fato ocorre. Nós que convivemos no centro espírita,
nós já acompanhamos e acompanhamos as manifestações dos nossos irmãos que estão no mundo espiritual. Para nós, muitas vezes, é mais fácil, que nós aceitamos aquilo com maior facilidade, porque nós estamos vendo, nós passamos daquela fase, que é verdade ou não? Claro que no nosso processo de desenvolvimento mediúnico, tem coisas que acontecem que a gente fala, nossa, mas será, meu? A gente fica até com a pulga atrás da orelha. Não é verdade? Não é verdade? A gente fica com a pulga atrás da orelha, quando acontece, tem determinados acontecimentos, uma sala de gente fala, nossa, mas eu preciso estudar mais, eu preciso compreender isso. Então, quer dizer, nós estamos vivendo isso, vivenciando. Eu tenho parentes da religião protestante. E a gente sabe muito bem que a mediunidade, ela se manifesta em qualquer, ela não tem religião, né? Não é a mediunidade, ela está em todos os cantos, independente de religião. É uma questão que cada um tem e desenvolve a sua, muitas ostensivas, outras menos. Então, tem parentes que têm protestante, mas são médiuns. Tem premonições, fazem premonições, falam em línguas, Então, quer dizer, aí a pergunta, eu observando, eu sei o que está acontecendo. Para ela, o que aconteceu? Não, falou em línguas, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou? Falou. É o Espírito Santo falando. Né? No entendimento da religião protestante e da católica, o Espírito Santo é a manifestação espiritual. Ela está errada? Não, está certa. Mas qual é o entendimento? Eu tenho um entendimento por estar na doutrina do Espírito, por estudar o tema mediunidade, eu tenho uma compreensão. Quem está certo, quem está errado? Todos estão certos, né? Todos estão certos. O que nós estamos falando da ciência, né? É o entendimento, cada um tem o seu entendimento, e isso precisa ser respeitado. Porque no fundo não está se criando uma divisão. Não, são entendimentos que caminham paralelos, mas que vai chegar o momento que eles vão caminhar numa mesma linha de entendimento. Então você está falando que o Espiritismo é ser religião predominante? Não estou falando isso, estou dizendo que o Espiritismo vai contribuir muito para o entendimento das demais religiões. Porque a religião espírita aceita mais, está mais próxima da ciência do que as demais religiões. Essa é uma questão. Voltando aqui, será que acabou a bateria? Não. Voltando aqui para o livro dos Espíritos. Quero ler mais uma questão. É eterna a lei de Deus? É eterna e imutável, como o próprio Deus. Ponto. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito. O que de fato no contexto é a lei divina? É toda a lei da natureza. Toda a lei da natureza é lei divina. A lei que rege o mundo material e o mundo espiritual. A lei que rege os planetas, esse mundo sem fim, que sustenta os planetas onde eles estão, que sustenta o movimento desses planetas, é lei divina.
E é a mesma lei que rege as nossas relações. E essa lei, ela tem 2 pontos centrais. Olha que coisa interessante, essa lei natural que rege os planetas, o movimento, que rege o mundo material, que rege a nossa relação, tem 2 pontos centrais. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o Criador, amar o Criador das leis, da lei, e amarmos uns aos outros. Aonde estivermos, em qual morada estivermos, continua a mesma lei. Tem que amar o meu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, seja na Terra, seja em qualquer outro planeta. Esses 2 sentimentos, essas 2 grandes leis, elas regem a todos os habitantes do universo. Voltando então aqui. E os Espíritos dizem o seguinte, que são chegados os tempos, em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem que ser levados em que a ciência, deixando de ser exclusivista, exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Nós acompanhamos, do advento do Espiritismo para cá, nós tivemos muitas personalidades estudando os fenômenos espirituais. Então, desde Moisés até hoje, houve uma evolução espantosa. Desde o Cristo para cá, uma evolução muito grande. Desde o advento do Espiritismo, no século XVIII, uma evolução muito grande. E nos últimos 50 anos, uma evolução muito grande. Hoje, nós temos elementos, nós temos recursos entre nós que nasceram na espiritualidade, que eram trabalhados e existiam na espiritualidade, e Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, inspira os homens, os inventores, os cientistas, que desenvolveram a sua inteligência, e que nós chamamos de cientistas, inventores, não necessariamente aqueles que cursaram as suas universidades, faculdades, porque nós temos grandes inventores que nunca foram na escola, que têm uma inteligência muito grande, criam, inventam coisas, mas nós tivemos uma evolução muito grande nas telecomunicações. Se nós formos imaginar, num curto espaço de tempo, a televisão não tem 100 anos. Que nós recebemos imagens do outro lado do mundo. Inicialmente preto e branco, uma imagem não boa, mas hoje nós estamos conectados permanentemente. Nós falamos por um aparelhinho chamado celular, e ele não tem fio. Como é que isso ocorre? Como é que isso acontece, gente? Eu falo aqui, a minha voz sai lá do outro lado do mundo, e não tem fio nenhum. Isso graças à ciência, mas inspirado por Deus, porque Deus permite o avanço do homem conforme a sua moralidade, conforme o avanço moral.
Muitos nós escutamos, mas já é época de ter cura para doença X, doença Y. Não chegou a hora. Nós ainda não fizemos por merecer. Mas muitas recebem individualmente a cura de doenças que hoje nós falamos são incuráveis, na grande bondade de Deus, ou seja, individualmente nós somos curados. Mas como é que isso acontece? A permissão. O mundo espiritual já utilizava-se de recursos da TV, do celular, do computador, a internet, então, que maravilha. Mas, mesmo essas maravilhas, nós ainda fazemos um mau uso. Porque a internet nos mata a saudade. Eu falo com um parente querido que está lá do outro lado, eu mato a saudade, mas ao mesmo tempo que eu faço uso, eu publico algo que não é tão bom. Então Deus, na sua grande bondade, misericórdia, Ele ainda abre esses espaços que a ciência se desenvolva, crie o conforto, nos gere riquezas. É importante gerar riquezas para levar o bem-estar social para as pessoas, mas ainda fazemos muitas vezes um mau uso. Então, a ciência está lado a lado. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Na medicina, veja o que está acontecendo. Hoje a medicina, ela reconhece que o bem-estar espiritual, que as religiões, elas são parceiras dos tratamentos. Isso comprovado cientificamente, colocando aparelho, estudando aulas, estudando a energia, o pensamento das pessoas. Então se encontra, olha, faz bem ter fé, ter esperança. Quando nós temos fé e esperança, nós desenvolvemos uma força, pensamento. E isso vem do nosso benefício. Então existe em algumas universidades do país esse estudo. Inclusive a espiritualidade faz parte da grade curricular de curso de medicina na USP. Um exemplo. Nós temos cientistas que estudam a espiritualidade dentro de uma universidade. Então, quer dizer, nós estamos recebendo, nós estamos com o desenvolvimento da nossa inteligência, nós estamos aceitando e entendendo o que ocorre no mundo espiritual. Como nós vamos explicar? Existe na Inglaterra um túnel que foi construído para fazer experimentos. Há muitos anos que eles trabalham nesse túnel, de acelerar as partículas. E quando acelera as partículas, há uma possibilidade de se ver a outra dimensão, de ver a matéria que está numa dimensão na qual nós não enxergamos. Então isso abre brechas para que no futuro se veja essa matéria mais quintessenciada que os médiuns de visão enxergam mais facilmente. Vai chegar o momento? Sim, vai chegar o momento. Quando nós desenvolvermos, fortalecermos a nossa asa da moralidade, da moral. Mas, lembrando, as duas asas têm que seguir paralelo.
fecharmos, é muito importante que nós entendamos isso, que esse traço de união entre ciência e religião está justamente no conhecimento das leis e no entendimento dessas leis. Ah, mas André, é dado a nós entender plenamente as leis? Ainda não. Mas justamente a deficiência nossa, de inteligência e de moralidade. Por isso que nós, nas sucessivas encarnações, nós vamos entendendo aos poucos. Hoje eu entendi um pouco mais. Na próxima, eu terei mais capacidade. E assim, nós desenvolvemos essa asa da sabedoria, juntamente com a de moralidade. Como em tudo, né? Há pessoas que ficam atrás e que não aceitam. Essas pessoas, provavelmente, elas serão arrastadas pelas verdades. Aquelas que duvidam e querem sempre aquela prova que o texto aqui nos disse no início. E fica sempre esperando o espetaculoso, sempre esperando a coisa fenomenal para acontecer. É tipo aquele, eu estou aqui dentro do centro, mas não, o Espírito falou, mas eu não sei se isso é verdade, eu ainda desconfio, não sei. Quer dizer, nós temos a resistência para aceitar os fatos da lei divina. Estes vão ser arrastados pela verdade. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais e guardar essa importância da lei natural, mas lembrando, nós temos ciência e religião seguindo para e passo. E essa doutrina maravilhosa nos fala sobre isso, ela nos traz isso. Ela tem o seu cadinho ciência e o seu cadinho religião. Muito obrigado a você, obrigado a Adolfo pelo convite. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos.